Olá, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre as revoltas de Pernambuco, começando pela insurreição pernambucana que ocorreu entre os anos de 1645 e 1654 e foi um movimento de resistência à permanência holandesa em terras de Pernambuco. A insurreição pernambucana cumpriu um papel importantíssimo na expulsão dos holandeses aqui do Nordeste. Ela ocorreu no contexto da ocupação holandesa na região Nordeste do Brasil em meados do século XVII. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandados principalmente por João Fernandes Vieira. Ele era um próspero senhor de engenho daqui de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com um auxílio muito importante dos africanos libertos e também de índios potiguares. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência da intensificação da cobrança de impostos e também da cobrança dos empréstimos realizados pelos senhores de engenho de origem portuguesa com os banqueiros holandeses e com a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa que administrava as possessões holandesas fora da Europa. Mas teve um outro fato que acirrou a rivalidade entre os portugueses e os holandeses, que foi a questão religiosa, porque boa parte dos holandeses que estavam na região de Recife e Olinda era formada por judeus ou protestantes. Nesse contexto religioso que trazia as consequências da reforma e da contra-reforma religiosa para o solo americano, o catolicismo professado pelos portugueses era mais um elemento de estímulo para expulsar os holandeses do local. Mais tarde, os judeus que foram expulsos aqui de Pernambuco fundaram a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Após a expulsão dos holandeses em 1654, teve início uma nova revolta em Pernambuco, que é conhecida como a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi um conflito envolvendo fazendeiros de Olinda e comerciantes de Recife entre 1710 e 1711, pelo domínio político e econômico da capitania de Pernambuco. Logo após a expulsão dos holandeses em 1654, os fazendeiros de Olinda estavam com grandes dificuldades financeiras para reconstruir seus engenhos de cana-de-açúcar que haviam sido destruídos pela guerra, que culminou na expulsão dos holandeses. Para recompor as perdas da guerra, Olinda aumentou os impostos, atingindo os comerciantes de Recife, que não estavam na mesma situação dos fazendeiros. Os recifenses conseguiram obter a elevação para a condição de vila e, ao estabelecer os limites com a cidade de Olinda, iniciou-se a Guerra dos Mascates, em 1710. O conflito selou o domínio político e econômico de Recife em Pernambuco. O resultado desses conflitos foi desastroso para os fazendeiros, pois as plantações de cana-de-açúcar foram destruídas em decorrência da guerra. Enquanto isso, a Holanda investiu nas Antilhas e começou a plantação de cana-de-açúcar. Isso fez com que a concorrência contra a produção açucareira no Brasil fosse mais forte. Sem espaço no mercado externo e não tendo as condições de responder à concorrência da produção das Antilhas, os fazendeiros pernambucanos se endividaram. Após 2 séculos sendo a principal atividade econômica do Brasil colônia, a produção de cana-de-açúcar entrava em crise. Os fazendeiros de Olinda foram os mais atingidos com essa crise. Eles não tinham condições de reerguer os engenhos destruídos e nem de comercializar a produção. Ao contrário de Olinda, Recife não dependia da agricultura. O comércio da região era dominado por portugueses e estava em franco desenvolvimento. Com o fim da Guerra dos Mascates em 1711, os revoltosos foram presos
e Recife foi elevada à condição de sede administrativa da capitania de Pernambuco no ano seguinte. Alguns participantes da Guerra dos Mascates foram anistiados e os fazendeiros tiveram o perdão das dívidas adquiridas. Essa reconciliação foi feita para evitar outro conflito na região. Agora, uma consequência importante da Guerra dos Mascates é que a capitania de Pernambuco se tornou um símbolo da luta contra a invasão estrangeira no Brasil. Os pernambucanos já mostraram isso quando expulsaram os invasores holandeses, porém, logo após a Guerra dos Mascates, começou a crescer na capitania um sentimento anti-lusitano. O domínio português se tornou um problema também para os colonos. O comércio do Recife, que dava lucros para a capitania, estava nas mãos dos portugueses. Agora, essa guerra envolvendo Olinda e Recife não foi a primeira e nem a última a acontecer na capitania. O sentimento anti-lusitano desencadeado em Pernambuco motivou outras capitanias a questionarem o domínio português no Brasil. Outra importante revolta pernambucana foi a Confederação do Equador, que ocorreu em 1824. Em essência, a Confederação do Equador tinha como objetivo principal questionar a Constituição de 1824 e, na visão dos revoltosos, centralizava o poder nas mãos do imperador, apesar do seu aparente liberalismo. A centralização que a Constituição impunha levou a uma onda de insatisfações de representantes políticos do período contra o governo de Dom Pedro I. Desde 1817, um grupo de habitantes pernambucanos iniciou um movimento antimonarquista que tomou corpo com as recorrentes crises da economia regional e as altas cargas tributárias. O autoritarismo de Dom Pedro I, ao depor o então governador escolhido pelos pernambucanos, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, foi o estopim para eclodir a Confederação do Equador. Esse nome foi dado pela proximidade dessa região com a linha do Equador. Liderado por populares pernambucanos, o movimento teve a adesão de outros estados do Nordeste. Os revoltosos buscaram criar uma Constituição republicana e liberalista. Agora vamos falar sobre a Revolução Praieira. A Revolução Praieira estendeu-se de 1848 até 1850. Na década de 1840, Pernambuco vivia tensões causadas pela disputa de mão de obra, porque, a partir de 1845, a obtenção de escravos tornou-se mais complexa, fazendo com que as próprias elites disputassem entre si o acesso a essa mão de obra. Além disso, havia a decadência da economia açucareira, que afetava a economia pernambucana como um todo, mas que no povo se refletia em maiores dificuldades, pois o custo de vida se encarecia e, para agravar a situação, havia uma insatisfação muito forte porque o comércio a retalho, ou seja, a varejo, estava nas mãos dos estrangeiros, sobretudo de ingleses e portugueses, e frequentemente Recife ficava desabastecido, o que dificultava o acesso à comida. A insatisfação popular foi canalizada pelos interesses políticos que estavam em disputa em Pernambuco e muitas vezes resultou em violência popular. Mas o principal estopim para eclodir a Revolução Praieira foi realmente a questão política. Foi o grande motivador da Revolução Praieira e essa foi também a última revolta provincial ocorrida no Brasil durante o período imperial. Outro problema muito questionado pela população de Recife nesse período era a falta de empregos. Essa questão se agravou quando diversas obras públicas foram interrompidas ou finalizadas na gestão dos praieiros.
O alto desemprego fez com que a xenofobia da população local fosse canalizada contra os portugueses, pois grande parte do comércio varejista estava nas mãos deles. Pernambuco possui a alcunha de Leão do Norte, expressão que se origina na figura de armas do antigo capitão donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho, em alusão à coragem e ao espírito combativo do povo pernambucano. O termo é atualmente simbolizado tanto no brasão do estado quanto na bandeira da cidade do Recife, e também foi inspiração para a canção de mesmo nome do compositor Lenine. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Deixo vocês aqui curtindo Lenine.